Você pode estar vivo, mas isso não significa que você esteja desperto. Pode estar respirando, falando, sorrindo, tocando as pessoas à sua volta e ainda assim estar morto por dentro. Porque a morte da alma não acontece com gritos. Ela acontece em silêncio. Ela chega quando você se torna aquilo que o mundo exige e abandona quem você foi criado para ser. Kierkegaard chamou isso de desespero. Mas não o desespero que grita, não o que implora por ajuda. Ele falava do desespero mais perigoso, aquele que se instala devagar, sem que você perceba, o desespero de ser quem não se é. Você sabe do que estou falando. Acorda todos os dias com uma máscara que se encaixa no rosto automaticamente. Sabe sorrir no tempo certo, sabe fingir, sabe cumprir expectativas. Mas lá dentro há algo quebrado. Algo que você não consegue explicar, mas também não pode ignorar. Esse é o sintoma. Esse é o grito da sua alma tentando emergir do colapso. O desespero, dizia Kierkegaard, é uma doença mortal. Mortal, não porque destrói o corpo, mas porque dissolve o espírito. Ele não mata rápido, ele corrói. Apaga lentamente a centelha do seu eu verdadeiro, e você, cada vez mais, se sente estranho dentro de si mesmo. Como se habitasse um corpo que não reconhece, um nome que não escolheu, um destino que não deseja. Mas o pior não é o desespero consciente. O pior é o desespero de quem não sabe que está desesperado. De quem acredita ter vencido na vida, mas perdeu a si mesmo. De quem trocou a eternidade pelo conforto. De quem sorri no espelho, mas sente no fundo da alma que está tudo errado. Esse tipo de desespero se esconde em cargos altos, em fotos felizes, em relacionamentos que parecem perfeitos. Ele se disfarça de sucesso, mas por dentro é um grito sufocado. A alma sabe. Ela sente. E mesmo que você tente calar, o vazio sempre volta. Você não está aqui por acaso. Se essa mensagem chegou até você, é porque sua alma está tentando despertar. Está cansada de ser prisioneira. Está tentando te lembrar do que você foi chamado para ser e não se tornou. Porque ser si mesmo é a tarefa mais difícil e mais sagrada da existência, mas também a mais evitada. É mais fácil se adaptar, seguir o fluxo, ser o que esperam, é mais seguro, mais cômodo, menos doloroso, mas também é isso que mata. Porque cada vez que você se trai para agradar, uma parte sua morre. Kierkegaard via o ser humano como uma síntese, finito e infinito, temporal e eterno, corpo e espírito. Mas, quando essa síntese se rompe, quando o finito se esquece do eterno, nasce o desespero. A doença invisível que consome a alma, até restar apenas um eco. E você sente esse eco, na insatisfação constante, no tédio sem explicação, na sensação de estar sempre longe de si, mesmo rodeado de tudo. A pergunta é: até quando você vai continuar vivendo essa mentira? Até quando vai continuar representando um papel que não é seu, em um palco que não escolheu? Você está cansado, cansado de fingir, cansado de carregar um nome que não representa a sua essência, cansado de vencer nas regras dos outros enquanto fracassa com a sua alma. A maioria das pessoas não escolhe a liberdade. Escolhe a ilusão da segurança, prefere a prisão confortável à incerteza da autenticidade, porque viver como quem se é exige coragem, exige sacrifício, exige romper com tudo aquilo que é falso mesmo que pareça necessário, e aí está a verdade dura e crua. A maioria não quer liberdade, a maioria quer distração, quer anestesia, quer esquecer do buraco, quer evitar o confronto com o espelho. Mas você, se chegou até aqui, sabe que isso já não é mais possível. Algo em você está se revoltando, algo em você está acordando. E o despertar, amigo, sempre começa com dor. Não é coincidência que você se sinta inquieto. É o seu eu verdadeiro batendo na porta, implorando para que você pare de fugir. Porque fugir de si mesmo é a forma mais brutal de suicídio existencial. Você pode escapar de tudo, do trabalho, do casamento, da cidade, mas não pode escapar de si. E cedo ou tarde, vai ter que sentar-se diante da sua própria alma e ouvi-la. O autoconhecimento
não é um luxo espiritual, é um confronto inevitável. E quem adia esse confronto acaba se perdendo para sempre. Você pode passar a vida inteira vencendo no jogo do mundo e fracassando no único jogo que importa, o de ser você mesmo. Não o personagem que inventaram para você, mas o ser eterno, inquieto, poderoso e faminto por verdade que você tentou enterrar. A maioria não percebe. Mas o desespero é o grito silencioso de quem vive traindo a própria natureza. Você trabalha, você busca, você corre, mas sente um peso. Algo dentro de você está fora do lugar. E não importa quantos elogios receba, quantas metas atinja, quantos prazeres colecione. Porque o vazio não se preenche com mais, ele só se preenche com verdade. E essa verdade tem um custo. Ela exige que você rompa com a ilusão, que pare de buscar sentido onde só existe repetição, que pare de confundir prazer com paz, que pare de buscar liberdade nos vícios e status. Você sabe, lá no fundo sabe, que isso tudo é casca, que o mundo lá fora não pode preencher um buraco que nasceu dentro. Você está tentando fazer sentido com pedaços desconexos. Mas o problema nunca foi o mundo. O problema foi você ter abandonado a si mesmo para tentar caber onde não nasceu para estar. O ser humano moderno vive entretido e desesperado. Rico em distrações, pobre em alma, farto de informações, faminto de sentido, faz tudo, menos o mais importante, encarar a si mesmo. Kierkegaard não falava de autoajuda. Ele falava de autenticidade radical. Falava da coragem de se ver nu diante de Deus e de si, sem desculpas, sem personagens, sem escudos. E esse é o primeiro ato da verdadeira existência: assumir que você está quebrado, assumir que há uma mentira dentro de você que você mesmo alimentou, assumir que você fugiu, que você se escondeu, e que agora ou você volta ou morre em silêncio, porque não existe meio termo. Ou você é quem você é diante do eterno, ou vive sendo reflexo de vontades alheias, eternamente frustrado, eternamente vazio. A mente moderna quer fórmulas, mas Kierkegaard te dá um espelho. E o que você vê ali pode te destruir ou te libertar. O desespero não é o fim, é o início. É a alma gritando que não aguenta mais viver sufocada. É o espírito tentando romper a prisão do ego. Por isso, não fuja do desespero. Escute-o. Olhe para ele como quem olha para o abismo, porque o abismo te mostra quem você se tornou e quem você ainda pode ser. Você sente raiva? Ótimo. Você sente culpa? Excelente. Você sente vergonha, tristeza, medo? Então há vida em você. Ainda há fogo, ainda há alma. O verdadeiro desespero é a indiferença, é o silêncio absoluto. É quando nem mais dói, porque já não resta mais ninguém ali dentro. Mas se ainda há dor, se ainda há inquietação, você não está perdido. Você está sendo chamado a se reconstruir, chamado a romper com tudo que é superficial, chamado a recomeçar, não da aparência, mas da essência, porque viver com propósito não é sobre sentir-se bem, é sobre tornar-se inteiro. E ser inteiro dói abandonar máscaras, dói encarar feridas, dói admitir que viveu anos em vão. Mas a dor da verdade liberta, enquanto a anestesia da mentira mata. E você foi criado para algo maior, não para repetir ciclos, não para obedecer à mediocridade das massas, mas para escolher a si, escolher sua alma, seu caminho, sua essência. Escolher viver com a convicção de que há um chamado eterno e que você pode respondê-lo. Kierkegaard dizia que só em Deus o eu se torna verdadeiro. Porque o eu é uma relação que se refere a si mesma e que só se completa ao se relacionar com o absoluto. Fugir de Deus, portanto, é fugir de si. E viver sem essa referência é viver perdido, deformado, fragmentado, mas essa reconexão não começa com religião, começa com sinceridade, com o colapso do orgulho. Com o momento em que você para de fingir e se ajoelha não diante de um altar, mas diante de si mesmo. E diz:
Eu não sei mais quem sou, mas estou disposto a descobrir. A partir desse momento, a jornada muda. Você não quer mais vencer por fora, você quer vencer por dentro. Você não quer mais ser admirado, você quer ser verdadeiro. Você não quer mais parecer feliz, você quer ser inteiro. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que o mundo ria, mesmo que te chamem de louco. Porque o mundo precisa de almas despertas, e não de mais zumbis performando sucesso. O mundo está faminto de presença verdadeira, de vozes que ecoam do abismo e não do palco. E você pode ser essa voz, mas só depois que tiver enfrentado o seu próprio inferno, só depois que tiver encarado os fantasmas da sua alma e os tiver chamado pelo nome. Você tem duas escolhas: continuar fugindo e morrer sem nunca ter vivido, ou parar, agora, e reconstruir a partir do pó. O desespero não é uma maldição, é um convite. Você não foi criado para viver anestesiado, não foi chamado para sobreviver à margem da própria existência. Dentro de você existe uma centelha, uma lembrança distante do que era ser inteiro. Você sente saudade de si mesmo, e nem sabe de onde essa saudade vem. Mas ela está aí, pulsando, queimando, gritando por liberdade. A maioria ignora essa voz. A maioria silencia com distração, com vício, com rotina. Mas você não consegue mais ignorar, porque algo em você recusa continuar dormindo. E é por isso que você está aqui. Por isso que ouviu cada palavra até agora. Porque o que te trouxe até aqui não foi curiosidade, foi sede. Sede de algo que o mundo não consegue oferecer. Sede de reconexão, de sentido, de eternidade. O desespero é uma doença, sim, mas também é um portal que separa os que apenas existem dos que decidem viver. Viver com presença, viver com coragem, viver com propósito. Mas não se engane, não existe propósito sem dor, não existe autodomínio sem perda. Você terá que deixar muita coisa para trás. Expectativas alheias, a imagem que construiu de si mesmo, o conforto da ignorância. Você terá que descer às profundezas, terá que encarar o pântano da alma, ver suas vaidades, seus medos, suas culpas, suas vergonhas e, lá, no ponto mais sombrio, enfrentar a pergunta que define tudo. Você ainda quer ser quem realmente é, mesmo sabendo o preço? Se a resposta for sim, então prepare-se, porque esse caminho não tem volta, e ele não te promete paz. Promete verdade, e a verdade vai te rasgar, mas também vai te reconstruir. Você vai descobrir que a liberdade não é fazer o que quiser, é fazer o que deve ser feito mesmo que doa. Você vai aprender que disciplina não é prisão, é reverência à sua própria essência, que o silêncio é mais valioso do que a opinião alheia, que a solidão pode ser sagrada quando você está inteiro consigo mesmo. Kierkegaard não escreveu para ser entendido, escreveu para despertar, para incendiar, para despedaçar o homem superficial e revelar o homem eterno. E é isso que essa mensagem quer de você. Não mais um espectador passivo da própria existência, mas um guerreiro interior, um buscador radical. Alguém que tem coragem de se tornar o que já é. O desespero só existe porque você tem um eu que quer nascer. E tudo o que dói agora, dói porque está em trabalho de parto. Você não veio ao mundo para colecionar conquistas vazias. Você veio para se tornar um ser humano inteiro, íntegro, fiel à voz da sua alma, mesmo que todos à sua volta tenham esquecido como ouvi-la. Então escolha. Escolha não adormecer de novo. Escolha sair do papel. Escolha abandonar o eco e assumir a voz. Porque não há nada mais triste do que morrer como cópia, tendo nascido original. E não há nada mais poderoso do que ver alguém, finalmente, tornar-se quem nasceu para ser.